Bom dia, povo de Deus, Pai seja convosco. Hoje eu vou estar lendo aqui em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 vai falar o grande mandamento, né? Aqui vai falar o grande mandamento. Aqui é onde Deus dá o mandamento a Moisés para ele dar para o povo, né? E esse mandamento até hoje a gente carrega com ele. A gente anda com ele, a gente vive com ele, a gente dorme com ele, né? Esse é o mandamento, né? E na verdade, quando Jesus Cristo veio na Terra, ele já falou desses mandamentos. Lá no livro de Mateus, eu acredito que seja, dos mandamentos dele, né? E aqui vai falar em Deuteronômio sobre os mandamentos. No Novo Testamento já tem, e aqui também no Velho Testamento tem Deuteronômio. Vai falar aqui, ó. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor, nosso Deus, mandou que eu lhe ensinasse a vocês. Tá vendo, meus irmãos? Aqui Deus ele dá uma ordem, né, uma mensagem para Moisés, ele dá um mandamento para Moisés, que Moisés ensine os seus filhos, né? Até o dia de hoje é ensinado através da palavra. O nosso Deus manda ensinar a vocês. Portanto, obedeça esses mandamentos na terra em que vão entrar e no que vão possuir. Aqui Deus está prometendo uma terra para eles, mas está falando: se vocês for para onde vocês for, vocês vão obedecer esses mandamentos. E nós hoje temos, para onde a gente for, se a gente for para São Paulo, se a gente for para Brasília, se a gente for para Bahia, se a gente for para o estrangeiro, qualquer terra que a gente for, a gente tem que obedecer esses mandamentos, né? Que às vezes tem lugar que tem suas leis lá, mas não importa, você tem que obedecer os mandamentos de Deus, né? Logicamente tem que obedecer as leis dos seus países, mas tem que obedecer os mandamentos de Deus, né? Tema ao Senhor, nosso Deus, vocês e seus filhos e as suas filhas e os seus netos, e cumpra sempre todos os mandamentos e a lei que eu estou dando. Assim vocês viverão muitos anos, né? Aqui, meus irmãos, está falando bem claro, né? Que se a gente cumprir os mandamentos e as leis do Senhor, a gente vai viver muitos anos, né? De vida, né? E a gente vê que essa é uma promessa de Deus, né? É por isso que a gente tem que obedecer os mandamentos de Deus, né? Às vezes as pessoas andam de qualquer jeito e aí acaba morrendo bem antes do tempo, né? E às vezes a gente até ouve aquela história que o povo fala, morreu porque chegou no dia certo, né? Chegou no dia da pessoa. Eu sei que todo mundo tem que morrer mesmo, mas tem muita gente que morre muito novo, né? Muito novo aí, mas talvez porque não guarda a lei do Senhor, né? Desobedece a lei do Senhor, que aqui ele vai falar bem claro. Se a gente obedecer a lei, a gente vai ter muitos anos, né? Aí vai falar aqui, ó, o povo de Israel, tenha cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme isso, o Senhor, o Deus do nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, né? Aí vai falar aqui que tudo correrá bem. Às vezes você pode falar, mas a pessoa morreu tão novo, tá, fazer tudo certinho, mas às vezes ia a 140 por hora no carro, né? Às vezes saía sem brusa, num relento brabo, né? E outras coisas, eu tô citando coisas pequenas aqui, né? Às vezes vai fazer algo que não é da vontade de Deus, aí acaba acontecendo algo na vida das pessoas que ganância pelo dinheiro, né? Trabalha demais, né? E não é isso que Deus quer. E aí às vezes acaba acontecendo algo, enfermidade. Nós trazemos enfermidade mesmo para nós mesmos. Comemos açúcar, tomamos muito refrigerante, comemos demais por falta de comida, né? Isso nunca é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente se alimente,
Aqui a vontade de Deus é que a gente não fique dependente de remédio, né? E aí vai falar aqui, ó. Tudo correrá bem para você, para vocês, né? Para todos nós. E você se tornará numerosos naquela terra boa e rica, aonde vão viver, né? A gente tem uma terra muito boa, a terra onde a gente planta, a terra onde dá nossos alimentos, né? E aqui é uma terra rica. A gente pode achar que não. Às vezes você pode até estar falando, eu não tenho nada, as coisas estão ruins para mim, as coisas estão dando certo, tudo errado para mim. Mas é que você não está vivendo talvez de acordo com a lei de Deus. Se você estivesse vivendo com acordo com a lei de Deus, você só precisava para comer, né? Para comer e para beber. Não precisava enricar. Mas você pode falar assim, mas você trabalha todo dia, ô Vanderlei. Eu trabalho sim, né? A gente vive num país onde a corrupção é muito grande. E outra coisa, na verdade nós não tem esse costume, deveria ter isso aqui, mas a gente não tem essas educação. A gente pega só um pouquinho, mas se a gente pegasse todos esses mandamentos aqui, todas essas leis, não precisava de nada. A gente não precisava nem tomar remédio, né? Nem tomar remédio. Se você come uma comida orgânica, ela não vai te fazer mal, mas essas comidas de hoje é complicado, né? Elas vêm tudo com produto tóxico, tudo então para isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Com isso aí. Aí o Senhor, somente o Senhor é o nosso Deus, né? Portanto, aqui meu irmão está falando, somente o Senhor, só Ele, vai falar aqui, o Senhor, somente o Senhor é o nosso Deus. A gente vai falar bem claro que somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor, nosso Deus, com todo o coração e com toda a sua alma e com toda a sua força. Guarde sempre no coração as leis que Ele estou dando hoje, né? Que eu estou dando hoje, e não deixe de ensiná-lo aos seus filhos, né? A gente deve ensinar para os nossos filhos e guardar e amar esse Deus. A gente deve falar para os nossos filhos. Somente esse Deus a gente deve adorar. Somente esse Deus a gente deve buscar. Somente esse Deus a gente deve obedecer às leis dele, né? Repita essas leis em casa e fora da casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Independente, meus irmãos, do que aconteça, você tem que clamar esse Deus, adorar esse Deus, quando você estiver dormindo, quando você estiver acordado, né? Que sonhe coisas maravilhosas, né? Com esse Deus, com as coisas de Deus, não com as coisas do inimigo, com as coisas onde não desagrada ao Senhor, né? A gente vê que tem sonhos que não é do controle da gente, mas às vezes a gente fica pensando que o inimigo ele usa as nossas fraquezas para fazer com que a gente sonhe sonhos terríveis, né? E às vezes até você se assusta com o sonho que você sonha. Você fica atribulado com o sonho que você sonha. Você fica pensando o que vai acontecer comigo com o sonho que eu sonhei, né? Mas quando você sonhar esse sonho, você pode falar, não, eu tenho um Deus, eu só clamo a Ele, só obedeço a Ele, só vivo por Ele, né? E também fala para os seus filhos, né? Fala para os seus filhos. Fala no seu trabalho, eu só tenho um Deus que cuida de mim, eu só tenho um Deus que é maravilhoso, eu só tenho um Deus que eu posso adorar, eu só tenho um Deus que é o que me dá tudo, eu só tenho um Deus que eu devo obedecer, eu devo bater continência para Ele, porque Ele é meu Deus, Ele me fez e Ele cuida de mim, tá bom? Deus abençoe, fica com essa palavra, né? Leia ela de dia e de noite, que você vai entender. Leia a palavra toda que você vai entender. Aqui você vai entender e Deus vai falar muito com você através dessa palavra, tá bom? E ame ao Senhor. Deus abençoe e tenha um bom dia.